toda a verdade que você precisa ouvir sobre relacionamento. Toda a verdade. É possível dizer toda a verdade? Bom, depende. Se você olha para a Bíblia, sim. É possível dizer toda a verdade sobre relacionamento? Ou pelo menos aquilo que são verdades que não podem faltar dentro do seu relacionamento. Seja na hora de lidar com o seu casamento, com seus filhos, com a família, com os colegas, com os amigos. Algumas verdades precisam ser conhecidas. Então se prepara aí, você pode anotar, fotografar, salvar, você vai ver que legal é essa mensagem de hoje. E para nós falarmos sobre esse tema, deixa eu ler um texto muito conhecido que está no livro de Eclesiastes. Eu gosto muito desse texto. Por quê? Esses dias eu li para vocês que o sociólogo, Zygmunt Bauman, ele disse que a melhor coisa dessa vida é você ter um companheiro, uma companheira para você seguir com essa pessoa. E ele tem razão. Só que lá atrás a Bíblia já falava assim, melhor é serem dois do que um. Melhor é ter gente do lado, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Quantas vezes eu não fui o suporte da minha esposa e quantas vezes ela não foi o meu suporte? Quantas vezes meus filhos não correram dizendo, pai, me ajuda? Então é tão importante a gente ter essa coisa de ter alguém com quem contar, É melhor serem dois. E se der muito certo, juntando os filhos, podem ser 4, 5, 6, se juntar os amigos pode ser 20. Melhor é ter mais gente do lado. Só que ele continua dizendo, também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Com facilidade. E as coisas que Deus põe no coração da gente, nada é capaz de tirar, nada. É por isso que eu posso dizer para vocês que essas verdades que eu vou falar aqui hoje, talvez seja toda a verdade que você precisa saber. Se você souber viver essas verdades, 4, 5, 6 verdades, elas vão fazer algo de maravilhoso na sua existência. Mas antes, vamos orar? Porque melhor é serem dois do que um, melhor é ter alguém para passar a vida, melhor é estar junto, melhor é estar em família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tudo, obrigado por ser esse Deus bom, cuidadoso, maravilhoso, Deus eterno. Obrigado por nos instruir o tempo todo na sua palavra, por nos mostrar coisas maravilhosas que muitas vezes nós não estamos enxergando a respeito de nós mesmos e da vida. Obrigado porque hoje o Senhor me mostrou que não há enfermidade nesta terra que seja capaz de apagar as marcas do Senhor no coração de um ser humano, quando eu vi a minha mãe louvando ao Senhor. Obrigado por tudo, que este seja um culto maravilhoso e na Tua presença é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, vamos começar com um comentário muito bacana? Vai anotando aí. Primeiro, um relacionamento é influenciado de maneira profunda e complexa por inúmeros fatores, tá? Que envolve cada um dos lados ou os dois. Então não tem como você dizer que o seu relacionamento é blindado, como muita gente já falou por aí. Não existe isso. Sempre vai passar um problema, sempre vai ter uma dificuldade. Se não for em relação aos dois, pode ser em relação a outras pessoas, como os filhos. Mas relacionamento é influenciado de muitas maneiras e algumas dessas influências são bastante complexas. Eu digo isso porque ouço gente desde sempre. Não fiz outra coisa na minha vida a não ser ouvir pessoas, e muitas dessas pessoas que eu ouvi eram o quê? Casais. Então o que eu quero passar para vocês é que se nós seguirmos umas regras bem simples, que eu acho que é toda a verdade que a gente precisa saber, se nós seguirmos essas verdades, vai dar tudo certo. E a gente vai poder entender o que está acontecendo, poder sobreviver a muitos processos e poder crescer. Tá bom? Então vamos lá. Primeira verdade,
Isso aqui é maravilhoso, gente. A ausência completa de conflitos não existe. Vocês podem repetir comigo? A ausência completa de conflitos não existe. Você ama, vai ficar emburrado. Você ama, vai discutir. Você ama, vai brigar pelo lado da cama, pela toalha no chão, pela convivência na casa, pelo gosto da comida, pela visita. Você ama, conflito é assim, faz parte da existência. Não existe esse mar de rosas. A questão é como nós lidamos com o conflito. Essa é que é a grande questão. Como nós lidamos com esses conflitos, tá? Gente, olha a regra. Onde houver duas pessoas juntas, ali estará o quê? O conflito. O conflito não deve ser evitado, mas o quê? Administrado. Isso. Pois eles podem trazer mudanças benéficas. Porque como é que nós vamos nos acertar? Pega um menino, um homem que cresceu num lar onde todo mundo fala baixinho, onde as pessoas são muito equilibradinhas, onde tudo ali era prestaçãozinha de contas, e ele se apaixona por uma menina onde quem falava mais baixo parecia que tinha um alto-falante na garganta, e todo mundo discutia, e ninguém respeitava nada de ninguém, a irmã catava a blusa da outra, e junta essas duas pessoas. Num primeiro momento, amor, I love you. Mas depois as diferenças começam a aparecer. E aí como é que você faz? Essa daqui vai ter que se consertar um pouco, esse daqui vai ter que abrir mão de algumas coisas, e a vida vai seguir. Agora, entenda o seguinte, é importante não confundir problema com conflito, tá, gente? Isso é uma confusão muito grande. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nós estamos em crise. Eu digo, não, vocês têm um problema. Crise é outra coisa. E por outro lado, tem gente que chega e fala assim, nós temos um problemão. Não, vocês estão vivendo um conflito, uma crise, isso não é um problema. Vou mostrar para vocês a diferença. Primeiro, problemas, anota aí. São situações adversas que o casal deve solucionar, de preferência de comum acordo. Então, situações adversas sempre vão acontecer. São as contas para pagar, as dificuldades da casa, algumas decisões importantes, uma enfermidade, se vai ajudar isso ou vai fazer aquilo, se vai aumentar um quarto ou diminuir a sala, se vai trocar móvel. Todos esses problemas fazem parte da vida de um casal. Agora, conflitos são situações adversas que fazem com que um se levante contra o outro. Você é isso, você é aquilo, você é assim, você fez isso, você faz aquilo. E é uma guerra entre duas pessoas que se amam. Isso é conflito. Isso é conflito. Talvez pensando em conflitos, foi que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele colocou a coisa da seguinte maneira: suportai-vos uns aos outros, vocês não são iguais, perdoai-vos mutuamente, vocês são diferentes, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, casamento é um perdão que você tem que dar ao outro quase que todos os dias, porque somos diferentes, gente. Você sabe qual é a pior ideia que alguém pode ter dentro de um relacionamento? É querer administrar a existência do outro a partir de si mesmo. Essa é a pior coisa que você pode fazer, administrar a existência do outro, o comportamento do outro, o jeito de ser e de pensar do outro a partir de si mesmo. Isso só vai provocar confusão. Tem gente que até por amar concorda com algumas coisas, mas no fim isso acaba virando quebra de promessa, discussão, bate-boca e até ofensa. Então é importante que a gente saiba que problema é uma coisa, conflito é outra coisa, e nós precisamos aprender que todo relacionamento tem conflitos. Vocês se amam, há conflitos. Precisamos apenas saber o quê? Administrar esse processo, saber conversar com respeito, não perder a admiração e, é claro, perceber que o outro é diferente. Ô, gente,
Nós somos muito diferentes. Não é a condição. Sabe o que realmente faz a coisa funcionar? É você perceber que o outro é diferente e que você precisa administrar esse processo e construir uma conjugalidade, ok? Então essa é a primeira coisa. Essa é a primeira verdade que não pode faltar. A segunda verdade que pode provocar um problema no seu casamento é não entender como cada um funciona. Essa é a base de muitos conflitos. Não entender como o outro funciona. Deixa eu fazer um quiz aqui. Eu vou focar mais nos casais, mas você que está aqui, que está descasado, ou seja, sem a esposa do lado, você pode levantar a mão também. De vocês, dos casais que estão aqui, quem gosta muito de dormir? Nossa, eu amo dormir. Gente, quem já não curte muito sono dos que estão aqui? Gosta de acordar cedo, né? E vocês estão juntos. Não é isso? Quem aqui gosta de dormir com a TV ligada? Eu já vou considerar que o outro lado não gosta de dormir com a TV ligada, né? Então vocês veem que entender como o outro funciona é a base para você não entrar em conflitos, ou vai ser a base para muitos conflitos. Precisa entender como o outro funciona, precisa perceber o outro. É mais ou menos o que Amós, o profeta Amós disse. Ele faz uma seguinte pergunta: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não anda, gente, não anda. O acordo é o seguinte: você é desse jeito, eu sou desse jeito, eu vou tentar não prejudicar você com o meu jeito, eu vou tentar melhorar, você vai fazer o mesmo, mas a gente vai entrar num acordo e vai conviver. Ora, por quê? Se não soubermos lidar com essas distinções, a relação pode ser prejudicada por conflitos e dores, por causa de besteira, gente. Por causa de besteira. Quem aqui, eu vou falar só para os da minha idade, né, para os 40 mais. Quem aqui com a idade está ficando enjoado? Levanta a mão. Eu estou ficando enjoado. E tem hora que eu estou vendo que eu estou ficando enjoado porque... eu estou ficando enjoado porque eu não aguento mais ouvir certas coisas. Quando chega para mim contando a mesma história que eu já ouvi 1 milhão de vezes por outras pessoas: ah, nós estamos brigando por causa do café. Dá vontade de falar assim: gente, para com isso. Que coisa. Quer tomar café com açúcar? Tome. Quer tomar sem açúcar? Tome. Deixa o outro ser o outro. Então, às vezes, a gente precisa entender que há distinções. Há distinções. Tem umas que o outro tem que ajudar a melhorar, viu, gente? Pedro, na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: olha, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados, de erros, de falhas, de deficiências. Entender como o outro funciona é a base para as coisas melhorarem. E às vezes não entender pode ser a base de muitos conflitos. Terceira verdade que você pode considerar absoluta: a ausência de liberdade na comunicação é o que distancia. É o que distancia. Gente, o dia que um dos lados tiver medo, receio, pisar em ovos quando quiser falar alguma coisa, o dia que um dos lados estiver assim, a distância já está enorme. Comunicação entre o casal tem que ser aberta. Não é aberta para ofender ou faltar com respeito, mas aberta para falar o que se sente. Aberta para dizer o que está percebendo. Quer ver? Tanto que isso é importante, isso deixa, essa falta de comunicação, deixa o relacionamento confuso. E assim os dois ficam ainda mais o quê? Distantes. Seria melhor que os dois fossem sinceros, se cada um revelasse o seu ponto de vista, abrissem o coração e falasse, talvez entenderiam que isso faz parte do quê? De um relacionamento.
Então é importante que a gente deixe espaço, liberdade na comunicação para evitar distância. Quando a gente não está se comunicando bem, a gente não fala, a gente se morde. É o que diz a Bíblia. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente o quê? Destruídos. Quem não conversa, se morde uns aos outros, né? Fica com aquelas palavras duras e agressivas. Converse, gente. Ouça. Por mais que seja, talvez, uma conversa que você não queira ter, tá? E vou mais além, guarde isso aqui. Isso aqui é uma verdade que você precisa saber. Comunicar-se não é somente falar, é também o olhar, o toque, o tom de voz, o respeito, o diálogo, os gestos, a atenção, o perdão, o agradecimento, a apreciação. É importante que você entenda que comunicação é tudo, é toque. É toque, encosta, pega na mão, é tom de voz, faz carinho, faz cafuné. Não, gente, isso é muito bom. Então, essa é a terceira verdade. Entre todas as verdades que você precisa ouvir, tem a quarta. Isso aqui é muito sério. Sequências de frustrações no casamento acumulam sentimentos negativos. Gente, vamos parar com coisas frustrantes. Nossa, é muito frustrante certas coisas. Você ter que repetir a mesma coisa, você ter que falar a mesma coisa. É muito frustrante, sabe? Você toda vez prometer que não vai fazer e faz de novo. Ah, não. Gente, vamos crescer. Excesso de frustração só produz sentimentos negativos. Só produz sentimentos negativos. As mágoas vão se acumulando. Isso é um problema muito sério, tá? Olha só, por exemplo, planos e sonhos que não são levados a efeito por medo, inexperiência ou crise financeira, por exemplo, palavras e promessas não cumpridas, tudo isso é frustração, gente. Tudo isso é frustração. Ó, se eu falo assim, sexta-noite nós vamos sair, e aí chega a sexta e eu falo, nossa, estou cansado. O que eu causei? Frustração. Aí você pensa, é pouca coisa. Não é se você juntar isso a um monte de outras frustrações. E aí os pensamentos negativos vão vindo. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai falar sobre amor. Ele fala o que o amor é, e eu fico pensando, quanto desse amor a gente consegue viver? Vamos ver comigo? Ele diz que o amor é, bom, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem acha que fechou essa conta aqui? Eu não vou nem tentar levantar a mão aqui. Mas é a conta, né? É paciente ou bondoso e bondosa, não é ciumento nem ciumenta, nem orgulhoso nem orgulhosa, nem vaidoso nem vaidosa. Pensa, será que a gente um dia consegue fechar essa conta, igreja? Dá para fazer um congresso só com esse versículo aqui. É um ponto muito interessante. Ou seja, cuidado para que isso aqui, a falta exagerada disso aqui, não provoque um excesso de frustrações. Não provoque excesso. Tudo bem, você não é o cara que é ciumento, mas de vez em quando pergunta onde você está. Sabe aquele, dizem que tem um ciúme saudável, né? Ah, você não é o cara exigente demais, mas de vez em quando você vai ali apreciar alguma coisa, você vai não ficar irritado por outras, você não vai ficar guardando mágoa. Tenta melhorar nesse processo aí para lidar melhor com pequenas frustrações. Quinto, esse aqui é brabo. Esse aqui todo mundo já enfrentou.
a família dele versus a família dela. Existe o drama de quando você não gosta da família do outro. Isso é terrível. E aí fica impossível que isso não interfira no relacionamento. Quando não se gosta da família do outro, é bem possível que a gente passe a culpar o parceiro pela família que tem. As colocações e críticas tendem a magoar o outro diretamente. Então, não vamos parar com esse negócio de não gosto disso. A gente tem que aprender a lidar, tem que pedir a Deus sabedoria para aprender a lidar. Tá? Por quê? A Bíblia ensina a gente a deixar a família. Deixar não é abandonar, tá? Eu deixo o meu carro ali, venho aqui fazer o culto e volto para o meu carro. Eu não abandonei ele lá. Eu deixei minha família em casa, vim na igreja e vou voltar para ela. Eu não abandonei minha família. A Bíblia diz que a gente deixa a família e se une, mas não abandona. Então bora lá. Por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E gente, vamos ter essa maturidade. O lado de cá não é muito bom, amém. Viva a sua vida, não se importe muito com isso. O grupo do WhatsApp do lado de cá é meio esquisito, volta e meia um sai, um entra, um briga, um fala. Não tem problema não, fique na sua, deixa quieto. Saiba dessa verdade. Não tem família melhor nem pior. O que a gente tem que aprender é lidar com os dois lados. Fique feliz de saber que tanto a família de cá quanto a família de cá produziu essa relação ou deu vida a vocês de uma forma muito especial. E por último, talvez a última verdade que você precisava ouvir: cuidado. Quer ver uma coisa que estraga relacionamento? Não saber lidar com o passado do outro. Não saber lidar com o passado do outro. E aí? Pois é. Todos nós temos passado. Tem gente que traz alguns passados terríveis. E a gente tem que aceitar esse processo como parte da experiência de vida da outra pessoa. A gente não pode apagar o passado, a gente tem que digerir e entender. Ao chegar à nossa vida, uma pessoa traz com ela toda uma história que não pode ser anulada, família, histórias vividas anteriormente, toda uma carga emocional que precisa ser considerada. Tem que considerar. É por isso que quando Paulo escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala assim: olha, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Acho que numa tradução mais contemporânea ele está dizendo assim: olha as coisas, mas guarda só o que você viu de bom. Guarda só o que você percebeu de bom. Você olhou para a pessoa, tem tal, mas o que essa pessoa trouxe de bom? Olhe apenas para isso, retém só isso e não se preocupe, porque senão, entenda, é preciso ter maturidade e não ficar comparando o atual relacionamento com o anterior. Usar esse conhecimento de forma distorcida é errado, sem falar que não é nada saudável para o relacionamento, ok? Então, gente, são essas 6 verdades, que é toda a verdade que você precisa ouvir. Seguindo essas regrinhas, tá tudo bem, tá? Vai impedir que você chegue num estágio que eu chamo de estágio de falência, tá? O que é o estágio de falência? É quando não dá mais para ouvir nem falar dentro de uma relação. Você não pode falar nada, você não tem mais disposição para ouvir, esse é o estágio de falência. Então, para a gente evitar isso, essas são todas as verdades que você precisa ouvir. Está disposto a colocar em prática? Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, obrigado por tudo, pelo teu cuidado, pela tua palavra, pelo teu amor. Obrigado por não nos desamparar nunca. Obrigado porque esse ano começou e nós pensamos uma coisa e hoje estamos vivendo algo muito maior e muito melhor. Obrigado por não nos deixar sem direção,
sem conhecimento. Obrigado por não deixar que nós tenhamos apenas a nós mesmos para seguirmos os nossos próprios desejos e vontades. Mas o Senhor tem estado conosco para nos mostrar que o Senhor é Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, livra-nos de todo perigo e de todo mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.